Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, te adoramos, ó Deus, te bendizemos, Senhor. Isso fazemos por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador, nosso único Senhor, nosso único Salvador. Te adoramos, te bendizemos, porque tu és digno, Senhor, não há outro Deus além de ti, que deve ser honrado, amado e adorado. Ó Senhor, nós te bendizemos, te adoramos. Reconhecemos isso, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de um Salvador. E é no nome dele, então, que oramos e adoramos o teu nome, Senhor. Teu santo nome. Não há outro Deus além de ti. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus que opera todas as coisas conforme a tua própria vontade, para a tua própria glória, para o bem da tua igreja, para o bem do teu povo. Nós te adoramos, bendizemos por tão grande bênção, ó Deus, que o Senhor nos concede no teu santo evangelho, por meio de Jesus Cristo. Confesso que eu fiquei Deus, te emocionado quando eu vi adoramos do teu Espírito Santo, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, ó Deus, espirituais, nas regiões celestiais, as bênçãos diárias, materiais também, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, ó Deus, porque grandes são as obras das tuas mãos, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos te rogar e pedir que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, abençoe cada um dos irmãos aqui conosco, aqueles que não puderem também participar hoje, que o Senhor possa abençoar. E abençoa, Deus, te pedimos, a tua igreja, o teu povo, todos os nossos irmãos em Cristo, em todos os lugares, ó Deus. Não só no Brasil, mas também nos outros países, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa, Deus, o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Teu nome seja engrandecido, ó Deus, teu nome seja glorificado em tudo. Nós oramos, ó Deus, para que o teu reino venha, e o reino, ó Deus, dos inimigos, o reino de Satanás seja destruído, e teu nome é engrandecido, Senhor. Que Cristo reine nos nossos corações, nos corações de muitos, te pedimos. Abençoa nossas vidas, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o avanço do Evangelho, Senhor. Ó Senhor, nos ajude. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles também que estão enfermos, eles estão lutando, ó Deus, com muitas dificuldades nessa área. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, Nicolas, ó Deus, o filho da irmã Joyce, do irmão Edson, que está bem de saúde. Abençoa ele, seus filhos. Que o Senhor possa conceder saúde, ó Deus, abençoar, Senhor, a vida deles, ó Deus. Livra eles, ó Deus, de todo mal, protege sempre. E outros irmãos, ó Deus, que porventura estejam também com enfermidades, que o Senhor possa visitar, cuidar, abençoar, que o Senhor possa, ó Deus, livrar, ó Deus, de todo mal. Aqueles também que lutam com relação ao trabalho, questões financeiras, procurando um emprego, que o Senhor possa abrir portas, possa dar uma direção, ó Deus, quanto a isso, suprindo todas as suas necessidades. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, para que a tua igreja possa prosperar, Senhor, o teu povo possa prosperar para te servir, Senhor, para andar nos teus caminhos, para plantar igrejas, proclamar o teu evangelho, Senhor. Concede-nos isso, Senhor. Concede-nos essa bênção. Abençoa as nossas famílias, ó Deus, nesse sentido. Cada um de nós, cada um daqueles aqui representados, ó Deus, cada família representada. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Nós te pedimos, ó Deus. Nos dê direção, Senhor. Nos dê sabedoria e nos fortaleça, ó Deus, em todas as coisas. Te pedimos. Pedimos também que o Senhor nos abençoe neste momento, que estivemos aqui com a tua palavra, nela meditando, refletindo. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, para que compreendamos cada vez mais o teu santo evangelho, Senhor. E em ti, Senhor, e em Cristo possamos nos alegrar, nos deleitar em ti, para a glória do teu nome. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Fortalece-nos, abençoa-nos, para a glória de Cristo, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te rogamos, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, no livro dos Salmos,
para fazer a nossa leitura, o Salmo 19. Salmo 19. Salmo de número 19. Então, anteriormente nós lemos o Salmo 18, agora na nossa leitura nós estamos no Salmo 19. Nós leremos a partir do versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi para o músico mor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade. Em nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo. E em os guardar, a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, o Salmo 19, salmo maravilhoso, onde o salmista fala da excelência da criação, da lei de Deus, da palavra de Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos ele falando da criação, como ela glorifica a Deus, especialmente os céus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, sobre como a criação de Deus glorifica a Deus. E do versículo 7 em diante, até o final, nós vemos ele falando sobre a excelência da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, etc. Então aqui nós vemos dois livros que Deus fez para a sua glória, falando acerca do próprio Deus, glorificando a Deus. O primeiro livro é o livro da natureza. Este livro, um livro aberto, de acordo com o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, ele dá testemunho do Criador, de que há um Deus, um Criador de todas as coisas. A criação glorifica a Deus, ela foi criada para a sua glória, ela glorifica a Deus. Então, todas as coisas naturais, toda a criação de Deus. Então, esse conhecimento geral de Deus, a lei natural de Deus, do versículo 1 ao 6, ela é enfatizada. E do versículo 7 em diante, a lei do Senhor, no sentido da lei escrita, o outro livro, então, o livro que são as Escrituras, que é a própria palavra de Deus, a lei de Deus. Então, aqui fala de dois livros, esse salmo, né? Mostrando, então, a revelação de Deus para a sua glória, tanto na criação quanto na sua lei. E a lei de Deus aqui, ela é, então, assim como no Salmo 119, ela é declarada como algo glorioso, algo excelente,
elas são mais desejáveis do que o ouro. A lei de Deus é mais desejável do que o ouro. Os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, e são mais doces do que o mel e o licor dos favos. Tal é a doçura, então, que nós temos na palavra de Deus. Então, vemos então que Deus, na sua providência, ele se revela pela sua criação, mas mais especialmente ainda pela sua palavra, pela sua lei. E ainda se revela mais especialmente ainda por meio de Cristo, que é a própria palavra de Deus, o Verbo de Deus encarnado. E ele veio para esse propósito, para revelar a glória de Deus, especialmente na salvação de pecadores. E algo muito interessante aqui no versículo 11, final, na parte B do versículo 11, em os guardar a grande recompensa. Guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, há uma grande recompensa. Então, há uma bênção para o povo de Deus quando eles guardam os mandamentos de Deus. É por isso que nós temos o Evangelho, a salvação de pecadores em Cristo Jesus. Ele guardou os mandamentos de Deus completamente, perfeitamente, Cristo. Na sua boca não se achou dolo. E há uma grande recompensa para Cristo por ter guardado perfeitamente a perfeita lei de Deus. E essa grande recompensa nada mais é do que pecadores redimidos, lavados pelo seu sangue. Aqueles que o Pai, os eleitos, que o Pai lhes deu. Essa é a grande recompensa de Cristo. A salvação do seu povo, a salvação dos eleitos, porque ele guardou completamente, perfeitamente a lei de Deus. Ele disse para Deus na sua oração sacerdotal: Eu te glorifiquei com a obra, te glorifiquei na terra com a obra que me deste para fazer. Agora, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Então ele veio com esse propósito, para glorificar a Deus na terra, guardando a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E ao fazê-lo, ele recebe do Pai a sua grande recompensa. São as suas ovelhas, o seu povo, os eleitos de Deus. Amém. Irmãos, nós vamos agora cantar um salmo. É o salmo de número 42, na melodia de Genebra. Vou compartilhar com os irmãos aqui na tela a letra do salmo, salmo 42. Bem, não sei se os irmãos conhecem a melodia. Nós vamos tentar cantar aqui. Os irmãos podem acompanhar aí em seus lares, né, com suas famílias. Salmo 42. Salmo 42, melodia de Jeremias. Como a coça que suspira pelas águas a correr, minha alma sim suspira, sim por ti suspiro, ó Deus. A minha alma sede tem do Deus vivo do Senhor. Quando irei me ver presente ante a face do meu Senhor? Minhas lágrimas de dia e de noite me sustém, pois me dizem de contínuo: o teu Deus onde estará? Sinto a alma derramar quando lembro a multidão que eu alegre conduzia com louvor à casa de Deus. Porque estás tão triste, ó alma,
perturbada dentro em mim. No Senhor teu Deus espera, pois ainda o louvarei. Meu auxílio é meu Senhor, eis minha alma em aflição. Quando então de ti me lembro, em Mizar, Hermon e Jordão, ao fragor das catadupas, um abismo a outro traz. Tuas ondas, tuas vagas, sobre mim passaram, pois, mas durante o dia Deus me dispensa o seu favor, e de noite a ele canto uma prece a Deus meu viver. Porque de mim te esqueceste, minha rocha e meu Deus, porque sob os inimigos ando lamentando, ó Deus, quando insultos recebi dos opositores meus. Esmagaram-se os meus ossos ao ouvir onde está teu Deus. Porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim. No Senhor teu Deus espera, pois ainda o louvarei. Meu auxílio é meu Senhor, sim, ainda o louvarei. No Senhor teu Deus espera. Meu auxílio é Deus, meu Senhor. Amém. Que nós possamos meditar as palavras desse salmo, onde o salmista fala da sua luta, sua dificuldade, sua angústia diante de Deus, como os opositores dele dizem: onde está teu Deus? O mesmo ocorreu com Cristo, quando ele estava na cruz. Mas se tu és o Cristo, livra-te a ti mesmo, né? Como se dissesse: onde está o teu Deus agora? Desce da cruz, né? E assim o cristão também passa por dificuldades e lutas, mas algo muito importante, que é o primeiro verso, né? A minha alma suspira por Deus. A sua alma tem suspirado por Deus? Desejado estar com o Senhor? Esse é o desejo, o suspiro e o anelo do salmista, e que possa ser o nosso também. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, agora no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Mas hoje nós vamos nos concentrar no versículo 9. Então, Cantares de Salomão, capítulo 4.
até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como das pombas entre as suas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como o fio de escarlate, e o teu falar é agradável. Tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderoso. Os teus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano. Desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlevaste o meu coração, enlevaste o meu coração, minha irmã, minha esposa. Enlevaste o meu coração com um dos teus olhares, com o colar do teu pescoço. Então, novamente, o versículo 9. Enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com o colar do teu pescoço. Amém. Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade ao Cantar de Salomão, capítulo 4, e nós vimos anteriormente, do versículo 1 ao 5, as características que o amado descreve sobre a sua amada, sobre quão formosa, quão bela ela é, e vimos essas características físicas apontando para a realidade espiritual. Também vimos a habitação dele, até mesmo o tempo, né? Até que refresque o dia, no versículo 6, quando e onde ele habita com o seu povo, e até quando ele habita, né? Então, o local e o tempo. No versículo 7, tu és toda formosa, ele diz, meu amor, em ti não há mancha. Vimos então que aos olhos dele, a igreja, ela é bela, ela é formosa, não há mancha alguma nela. E no versículo 8, foi a última vez que semana passada, que nós tratamos esse texto, ele faz o convite para ela, vem comigo. Então nós falamos sobre a importância de estar com ele, estar com Cristo. E vimos também o convite dele para que ela saia de lugares altos, como o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões. E também dos lugares perigosos, são os covis de leões e os montes e os leopardos. Então, Cristo convida a sua igreja, o crente, o cristão, a sair de lugares altos, lugares bons, lugares confortáveis, muitas vezes, e também de lugares perigosos, para estar com Ele. Então, nós falamos que para isso Deus nos criou, para essa comunhão bendita, estar com Ele nessa comunhão. Para isso nós fomos criados. E em Cristo Jesus, como novas criaturas, podemos dizer recriados também para esse mesmo propósito, para a glória de Deus, para que dela ou dele possamos desfrutar. Então, essa comunhão com Cristo, podemos dizer assim, é o aspecto mais importante da vida cristã, que nós falamos na semana passada. Então, tudo isso, irmãos, abordando este livro daquele modo alegórico que falamos lá no início da introdução, no capítulo 1. Então, os irmãos que não viram, não conhecem, veja lá por que abordamos o livro dessa forma. O livro ele fala de Cristo e a igreja, Cristo e o cristão. Então, tanto no sentido coletivo, quanto no sentido também individual. Agora nós vamos analisar e refletir no versículo 9. Ele continua falando, ele convida ela, vem comigo do Líbano, ó minha esposa,
E agora, no versículo 9, ele diz para ela: Enlevaste meu coração, ó minha irmã, minha esposa, elevaste meu coração, elevaste meu coração com um dos teus olhares e com o colar do teu pescoço. O que que nós podemos aprender aqui, irmãos? Nós vamos ver três coisas importantes nesse texto. Nós vamos ver aqui o coração de Cristo. Ele diz: Elevaste-me o coração, é o coração dele, né? O olhar da igreja, com um dos teus olhares. E também nós vamos ver a fé do povo de Deus com relação ao colar do teu pescoço. Então, a fé da igreja, o olhar da igreja e o coração de Cristo. Então, primeiro o coração de Cristo, o olhar da igreja, depois a fé da igreja. Então, o coração de Cristo. Sobre o coração de Cristo, irmãos, algo aqui interessante, e nós já analisamos de início, é que ele fala: meu coração foi elevado, minha irmã, minha esposa. Aqui ele chama ela de irmã. Veja aí, minha irmã, minha esposa. Esse é um dos motivos, pelos quais este livro não pode ser interpretado literalmente. Esse argumento vem de muitos autores, especialmente do passado, porque para a cultura daquela época, a esposa não é a mesma coisa que irmã, né? Irmã não é a mesma coisa que esposa. Mas Cristo chama assim a sua esposa também de irmã. Não é interessante notar isso? Que espiritualmente falando, isso é correto. Mas um casamento literal não é tão correto assim, ah, especialmente naquele contexto. Então, é algo que não era considerado, naquela época, algo correto, algo bom, né? Chamar a esposa de irmã. Vemos que Abraão fez isso, né? Porque ela era meio irmã dele, mas, em geral, não. Isso não ocorre nas escrituras, né? O casamento, ele, como os irmãos sabem, nós sabemos, não podem ser feitos dessa forma entre familiares, e a esposa não era considerada irmã, nem o marido irmão. Então, por isso o livro não é literal. Mas por que ele pode chamar ela de esposa e de irmã ao mesmo tempo? Porque nós estamos falando de Cristo e a igreja. Cristo, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Nós lemos em Apocalipse sobre as bodas do Cordeiro, mas a igreja também é irmã de Cristo. Em que sentido? No sentido de que nós somos considerados por Cristo seus irmãos. Assim ele chamou seus discípulos e também lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, lá diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele diz. Mas ele diz: anunciarei o teu nome na congregação, cantarei louvores no meio da congregação. Então ele está dizendo lá que ele canta no meio da igreja, no meio da congregação, e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então Cristo, ele é o unigênito de Deus, mas o apóstolo João diz que todos aqueles que creram nele, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora Cristo ele é o primogênito para muitos irmãos, ele tem muitos irmãos. E ele nos chama de irmãos. Então nós somos, nesse sentido, irmãos agora de Cristo, porque fomos adotados. Porque na verdade é como se ele fosse o único, unigênito filho de Deus. Mas agora Deus então adota filhos da sua família, e nós temos uma doutrina chamada doutrina da adoção, e agora você faz parte da família de Deus. Deus adotou pecadores na sua família, inimigos, né? Pessoas que não amavam a Deus, estávamos distantes de Deus, quebramos a lei de Deus, e Ele, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, nos adota. Muito tempo atrás eu lembro que li a história de como a igreja, no caso eram missionários presbiterianos, como eles chegaram na Coreia no início do século XX. E esses irmãos experimentaram um grande avivamento. Existe esse livro, um livro que já não, eu creio que não é mais publicado faz muito tempo. E é muito interessante a primeira parte do livro,
relatando o avivamento na Coreia, como 2 milhões de pessoas foram convertidas. E a primeira parte do livro fala sobre, é uma autobiografia, né, do missionário que estava lá. Era um presbiteriano americano. Depois disso, na segunda parte do livro, se eu não me engano, o genro dele dá continuidade à história, e a segunda parte é sobre a morte, o martírio, como muitos morreram, de maneira muito brutal, inclusive, nas mãos dos japoneses, né, na Coreia. E é um livro muito forte, muito tocante, e tem uma parte muito interessante, ou muito forte, né, quando um pastor coreano, ele tinha 2 filhos, e estava sendo muito perseguido onde ele morava, na cidade, no local que ele morava. E um dia uma outra criança, se eu não me engano, ela levou uma arma, né, para a escola, lugar onde as crianças ficavam, e ele tinha ódio, né, dos cristãos, esse menino, e resolveu atirar contra os filhos dos pastores, 2 filhos dos pastores. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu li, parece que os 2 filhos morreram. Então, uma outra criança matou os filhos dele. O que que esse pastor fez numa situação como essa? Sabe o que ele fez? Ele pegou esse menino, o assassino, que, se me recordo bem, não tinha família, não tinha pais. Ele adotou o menino para cuidar dele pelo resto da vida. Foi algo tão forte para a sociedade naquela época, para aquele povo, que muitos creram em Cristo, se converteram ao Evangelho, simplesmente por essa atitude desse pastor. Algo muito forte. Mas não é isso que Deus faz conosco. Deus nos adota na sua família, sendo nós ainda pecadores, sendo nós malfeitores, Deus nos adota na sua família e Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aprove a Ele, irmãos, Deus Todo-Poderoso se fazer carne, descer a este mundo para sentar com pecadores, comer com eles, estabelecer ali a ceia do Senhor com pescadores ali, humildes, simples, homens simples, que eram pecadores, e ele teve prazer em estar com eles e os chamou de irmãos. Que grande bênção é essa, né? Que grande verdade é essa? Que algo maravilhoso, irmãos, você ser chamado de irmãos. Che- Abraão foi chamado de amigo de Deus. Você ser chamado de irmão pelo próprio Senhor. Aprove a ele a fazer isso. Que grande privilégio. Então ele diz: minha esposa, minha irmã e minha esposa. Você entende quão grande é esse privilégio? Ser irmão do Salvador? Ser chamado assim? Você pode ter vergonha dos seus erros, dos seus pecados, e temos que ter mesmo, em muitos sentidos, mas ainda que você se peque, muitas vezes você erre, muitas vezes ele não tem vergonha de chamá-lo de irmão. Não, ele não se envergonha. Como, irmão? Por que não? Por que que Deus chamou Abraão de amigo? Por que que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração? E tantos outros exemplos das Escrituras. Por quê? Porque existe um mediador, o próprio Cristo. Você se lembra da história de José? Quando José, ele voltou, não, perdão, ele estava no Egito, e os irmãos foram lá, não reconheceram que era ele, e José resolveu testar e falou: olha, tudo bem, então, resolveu testar eles e falou: olha, tudo bem, vocês vão lá falar com o pai de vocês, mas o Benjamim fica. E Jacó tinha dito que Benjamim, de maneira alguma, poderia, ficar, porque ele já havia perdido José na cabeça dele, né, de Jacó. Mas aí Judá diz e fala: não, eu fico no lugar dele, eu sou o fiador. Judá diz: eu fico. Aí José chora, se emociona. É um tipo de Cristo. Judá, Cristo descende da tribo de Judá. E como Deus pode nos chamar de amigos, de irmãos? Porque Cristo diz: eu sou o fiador deles. Eu fico no lugar deles. Cristo então nos capacita a isso, irmãos. Pela sua vida, pela sua morte, e assim somos chamados de irmãos.
Que grande privilégio. Você crê nisso? Cristo está no meio da igreja, ele canta no meio da igreja, no meio do seu povo, e ainda nos chama de irmãos. Bem, ele poderia só nos salvar, nos deixar ali num canto, né? Longe, separados ali, mas não, ele nos salva e nos traz para próximo de si mesmo, nos considerando, inclusive, como irmãos. Isso é maravilhoso. Mas, dentro desse ponto ainda, falando aqui do coração de Cristo, ele diz assim, ó, enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa. O que quer dizer isso? Ele está dizendo assim para ela, para a igreja, ele está dizendo para o crente, que ela elevou o coração dele, de Cristo, do amado. A igreja fez isso. Esse enlevar aqui, irmãos, eu gosto da tradução da King James, uma expressão em inglês que em inglês se diz ravish. Ravish the heart. Ravish. Ravish é no sentido de arrebatado, com uma certa força, com uma certa violência. O coração da pessoa é arrebatada. Em outras palavras, é como se o coração ele batesse muito forte. Por exemplo, quando pessoas, né, homens e mulheres, especialmente quando são jovens, quando estão, por exemplo, ali se conhecendo, estão ali apaixonados no início, o coração bate forte, né? Não sei se todos aqui já experimentaram isso, o coração fica ali, puxa, eu tô ali naquela, conhecendo ela, conhecendo ele, e o coração fica ali. É nesse sentido, né? O coração bate forte. É claro que isso deve acontecer, inclusive, depois de muitos anos de casado, né? Claro, entre os casais, mas essa é a ideia aqui. O coração de Cristo, ele é enlevado, ele é arrebatado, ele bate forte de alegria, de emoção pela sua igreja, pelo seu povo. O coração de Cristo, ele é enlevado. Enlevaste meu coração, minha irmã, minha esposa. O coração de Cristo bate forte pela sua igreja. Não é à toa, irmãos. Ele veio para morrer pela sua igreja, pelo seu povo. Então, ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo. Então, quando ele enxerga a sua igreja, ele enxerga o seu povo, como veremos daqui a pouco, o seu coração, ele bate forte. Você já parou para pensar nisso? Assim, sobre você, a sua vida? Sua vida com Cristo. Nós já falamos isso aqui antes. Cristo tem prazer em nós. Cristo tem prazer no seu povo. Ele diz: Tu és toda formosa, não há mancha em ti, etc. E Cristo, ele tem prazer na oração do seu povo. E ouvir, ele diz que os teus lábios são agradáveis, o teu falar é agradável. Então, os lábios do cristão é agradável. Na oração, por exemplo, no cântico, é agradável a ele. E você já parou para pensar no seguinte, que Cristo tem um amor tão grande pelo seu povo, e um amor tão grande por você, que quando você fecha a porta do seu quarto e você se ajoelha para orar, Cristo está ali, tendo prazer na sua oração. O coração dele é arrebatado quando ele vê você orando, quando ele ouve sua oração. Ele tem prazer em ouvir a sua oração, prazer em responder conforme, né, a vontade dele, mas ele tem prazer nisso. Isso é incrível, isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Estava outro dia assistindo um documentário aqui com a minha família, né, um documentário cristão, de como as pessoas lá fora no mundo não têm isso. Eles nunca tiveram, às vezes, uma família ali quebrada, despedaçada, ou não têm amigos, ou eles nunca entenderam isso, esse amor de Deus, esse amor de Cristo. Alguém me ama dessa forma, desse modo? Como assim? É inacreditável. Inacreditável. Eu sou tão pecador, mas ele nos ama a si mesmo. Você entende isso? Aí eu te faço uma outra pergunta também. O coração dele é enlevado. O coração dele bate forte por nós, pela sua igreja, por você. Mas aí vem uma outra pergunta. E o seu coração? E o seu coração? Seu coração bate forte por Cristo? Você diz como um salmista: A minha alma suspira pelo Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Você suspira pelas coisas de Deus?
Quantas pessoas, irmãos, são cristãos, se dizem cristãos, vão para igrejas e fazem todas as coisas, né? Mas não há neles nenhum desejo, nenhum anseio, nenhuma afeição, nenhum sentimento, nenhuma emoção por Deus e por Cristo. Não há. Em muitas igrejas. Não há nada, algo seco, algo frio. E aí a mesma pessoa, quando ela chega em casa, liga a televisão, aí tá passando, por exemplo, o jogo de futebol lá do time dela, e quando aquela emoção, e é gol, e grita, e fica ali feliz, aquele negócio, o coração bate forte. Se emociona com várias outras coisas, menos com o evangelho. Isso é um grande erro, é um grande pecado. Deus nos deu afeições, emoções, para que você use com Ele, para a glória dele. O Evangelho, leia os Evangelhos de Cristo, leia especialmente o Evangelho de João, com calma, devagar. Como não se emocionar com as palavras de Cristo? Como não se emocionar? Como não se emocionar quando aqueles guardas foram pegar Cristo, segundo as ordens lá dos fariseus, e eles voltaram sem Cristo? Como vocês voltaram sem ele? Eles disseram, porque nunca ninguém falou como este homem. Nunca. Eles ficaram ali maravilhados, irmãos. Você já ficou maravilhado com o Evangelho? Lendo o Evangelho, Deus falou com você, falou no seu coração, e o seu coração bateu forte por Deus, por Cristo. Lembro do de João 9, do cego, texto maravilhoso. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Que história maravilhosa. Ele foi escrito deste modo, os evangelhos, e eu creio até em especial o Evangelho de João, para atingir a nossa mente, mas também o nosso coração e as nossas afeições. O seu coração bate por Cristo? O seu coração bate forte por Ele? O dele bate pela sua igreja. Mas e o seu? O seu bate forte por Cristo? Precisamos renovar isso, irmãos. Precisamos agora trazer isso de volta para nós, para os reformados de hoje. Algo que se perdeu. Esse, essa vida cristã fervorosa, piedosa, robusta. Você não vai servir a Deus de maneira apenas mecanicista, apenas intelectual. Não, você precisa conhecer Cristo lá dentro, no íntimo do seu coração, e o seu coração precisa bater forte por Cristo. Porque se não faz, ele faz por outra coisa. O seu coração bate forte por alguma coisa. O que que você mais gosta nesse mundo? Muitas coisas, não é? Nós temos por aí. E podem ser substitutos de Cristo na nossa vida. Mas ele deve ser o amado da nossa alma. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você tem amado o Salvador desse modo? O seu coração bate forte por ele? Bate forte por Cristo? Possa ser assim. Então o coração dele bate forte. Como que o coração dele bate forte? Vamos ver aqui em segundo lugar. Ele fala como e por que o coração dele bate forte. Veja o que ele diz. Elevaste-me o coração com um dos teus olhares. Então aqui o amado está dizendo, olha, com um dos teus olhares, quando você olhou para mim, o meu coração foi elevado, foi arrebatado. Assim é como eu acabei de falar com os jovens, né, especialmente apaixonados ali. E olha, o rapaz olha para a moça olha para ele de volta, ele fica ali maravilhado, ele fica com o coração batendo forte, fica ali nervoso, fica ali. É essa figura, essa ideia, né? Entre casais também, né? Então, aqui é o que acontece. A amada, ela olha para ele com só um olhar, e ele já fica com o seu coração ali arrebatado diante do olhar da sua amada, e no caso aqui, Cristo com sua igreja, com o seu povo. Irmãos, isso é algo profundo, isso é algo
Maravilhoso. Por quê? Porque Cristo, ele tem prazer nos olhares da sua igreja e ele tem prazer nos olhares dos pecadores que ele vai salvar, que vai fazer parte da sua igreja. Por quê? Porque Cristo tem prazer em salvar. Cristo tem prazer em salvar. Você acha que Cristo não tem prazer na sua salvação? Na nossa salvação? Na salvação da sua igreja, do seu povo, das suas ovelhas e assim por diante? Dos seus eleitos? Ele tem um imenso prazer, uma grande alegria quando um pecador se arrepende. Lembra lá em Lucas, né? Parábola do filho pródigo, dracma perdida, e o Senhor Jesus conclui dizendo: Assim vos digo que a alegria diante dos anjos do céu por um pecador que se arrepende. A alegria diante dos anjos. Então, geralmente você olha esse texto e você pensa assim: os anjos estão se alegrando. É isso, é de fato. Mas é alegria diante dos anjos. Então, diante deles, eles olham e estão vendo alguma coisa, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Então, Cristo, o próprio Deus, ali na parábola do filho pródigo, é que o pai lá não faz uma festa? Podemos dizer que é algo nesse sentido. Deus faz uma festa muito grande no céu. Cristo faz uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Os anjos estão olhando aquilo. Diante dos anjos há uma grande alegria, uma grande festa por um pecador que se arrepende. Os céus se alegraram quando você creu no Evangelho. Quando você se arrependeu, os céus tremeram, irmãos. Os céus, todos os habitantes dos céus, uma festa tão grande que o céu inteiro tremeu de alegria diante dessa festa tão grande, porque você se arrependeu, você creu no Evangelho. Você entende isso? Você crê nisso? Por um todo pecador. Você pode pensar, mas é só um pecador. Um só. Ah, mas é um cara ali tão miserável, fulano de tal, é esse, aquele, aquela outra, é aquela mulher pecadora. Não importa. Ele fala, por um pecador que se arrepende, há uma grande festa, uma grande alegria no céu. Por quê? Porque Cristo, ele é o Salvador, e o Salvador tem prazer em salvar. Ele tem prazer em salvar. A alegria da parte do Senhor. É por isso que no Velho Testamento Deus ordena fazer festas, o povo. Tem várias festas, não tem? Tá? Pode ver na lei. E o que que vai ser a volta de Cristo? Para os ímpios vai ser algo terrível, mas para a igreja, a igreja vai ter o quê? As bodas, serão as bodas do Cordeiro, um banquete eterno, durará para sempre. Esse banquete, essa festa eterna e os cristãos, os eleitos estarão ali desfrutando com Deus, com os santos e com os anjos na eternidade. Então há uma grande alegria. O coração dele bate forte com os pecadores que se arrependem. Mas o que isso tem a ver com o olhar? Né? O olhar é só você ver aqui, eu vou ler aqui um texto para vocês que está em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 45. Como que um pecador é salvo? Como pecador é salvo. Veja aí o profeta dizendo, o profeta Isaías 45, versículo 22. Texto bem conhecido, né? Isaías 45, 22. Veja o que diz. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Como um pecador, irmão, é salvo? Como um pecador é salvo? O pecador é salvo fazendo muitas coisas, se envolvendo com a igreja, fazendo muitas boas obras, fazendo uma peregrinação, fazendo isso, fazendo aquilo, até ele conseguir ali alcançar um nível de santidade. Aí então ele vai ser salvo? Não! Ele é salvo apenas olhando para o Senhor. Quando ele esquece todas as outras coisas, até os seus próprios pecados, ele olha unicamente para o Senhor. Ele olha para Cristo e este crucificado. Olhai para mim e sereis salvos. Então,
Elevaste o meu coração com um dos teus olhares. Olhe para Cristo. O pecador, quando ele olha para Cristo, ele é salvo. Se você estudar um pouco, você já leu, não sei se você conhece, a história, a biografia de Charles Spurgeon, no dia que ele creu, no dia que ele se converteu, ele foi para a igreja, estava nevando muito, o pastor, o pregador, o pastor da igreja não conseguiu chegar na igreja. Um outro irmão abriu nesse texto, de Isaías. Ele leu esse texto. Olhai para mim e sereis salvos. Você não precisa fazer grandes coisas, você não precisa fazer grandes obras. Cristo já fez por você. O seu dever é apenas olhar para o Salvador. Ele viu aquilo e ele chorou, se emocionou tão profundamente, ele entendeu que o Evangelho é isso, é olhar para o Salvador, olhar para Cristo, olhar para o Senhor e nele descansar. É pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, o olhar para Cristo. Deus convida pecadores a olharem para este Salvador. Você tem olhado para Cristo? Você tem olhado para Cristo? E isso não apenas na sua conversão, no início da caminhada cristã, não apenas nesse momento, mas também na sua vida com Deus. Na nossa vida diária para Deus, você precisa olhar para Cristo a cada dia, a cada momento, especialmente na luta contra o pecado. Você luta contra o pecado, você enfrenta uma luta tremenda contra o pecado, contra o mal, contra o mundo. E aí você fala, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer o pecado. E na verdade, o que está precisando é olhar para Cristo. Para de olhar para si mesmo, para de olhar para suas próprias obras, para de olhar para o seu próprio pecado, para suas próprias virtudes, coisas boas ou ruins. Pare de olhar para si mesmo e olhe para Ele. Ele tem prazer em que nós olhemos para Ele. Cristo tem prazer, irmãos, em salvar pecadores, e Ele tem prazer em consolar, em confortar pecadores que olham para Ele. Então, este olhar do pecador para Cristo, faz o seu coração bater forte. Então, quando você para de olhar para os seus erros, para os seus pecados e tudo mais, deixa isso de lado, para de olhar um pouco para isso e olha para aquele que morreu para te salvar desses pecados, para aquele que foi punido em seu lugar por causa dos seus pecados. Olhe para ele, e ele te dará paz. Ele diz: Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, este olhar para ele, este olhar para Cristo, olhando para ele, você encontra paz, você encontra descanso para a sua alma. E não apenas isso, o próprio Cristo, ele deseja isso. Ele deseja que nós olhemos para ele. É isso que traz glória para o seu nome. Glória a Deus. A salvação de pecadores glorifica a Deus. Glorifica Cristo. Porque é o que ele é Salvador. Você pode falar, mas eu sou um grande pecador. Eu sou terrível. Eu sou um grande pecador. E Cristo é um grande Salvador. O seu pecado não é maior que Cristo e nunca será. O seu pecado nunca será maior, mais forte que o próprio Salvador, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Ele quer, ele ordena, ele deseja que nós olhemos para ele. Olhai para mim e sereis salvos. Então ele diz: Minha irmã, minha esposa, elevaste meu coração com um dos teus olhares. Grande alegria, grande prazer há em Cristo quando você para de olhar para si mesmo, para os seus pecados, e você olha unicamente para Ele como o seu único Senhor, Salvador. Então você precisa disso não somente ali no início da caminhada cristã, quando você é convertido, mas você precisa disso, nós precisamos ser lembrados disso
a cada dia. Como dizia Lutero, Lutero dizia o seguinte: todo domingo eu prego isso para a igreja, eu prego sobre a justificação pela fé, porque toda semana o povo esquece. Toda semana as pessoas esquecem. O diabo traz aí lembranças à sua mente, ao seu coração, ele tenta demonstrar que você é pecador, que você não tem jeito, que não tem solução, que você errou, você falhou, mas somente um dos seus olhares para Cristo é suficiente para trazer paz ao seu coração e alegria até mesmo para o Salvador. Olha que interessante, irmão. Sabe o que isso implica? Isso implica que quando nós erramos e pecamos, devemos sim nos entristecer por causa disso e tudo mais, mas deve ser algo assim que você não pode viver nisso, nessa tristeza. Essa tristeza exagerada, né, descomedida, né, muito além do que está nas Escrituras, não é saudável e não honra a Deus, e você não está honrando Cristo quando você vive assim. Uma vida só de, né, deprimido sempre. Não, por causa do pecado. Não, você não precisa viver assim, porque você pode olhar para Ele e Ele tem prazer nisso. Então, o seu olhar para Cristo, irmãos, o seu olhar para Cristo, irmão, ele faz o seu coração bater forte. Isso é maravilhoso. Esta é a salvação de pecadores. Olhai para mim e sereis salvos, ele diz. Então, você tem olhado para Cristo? Você tem olhado para a cruz ou só para si mesmo? Você tem olhado para esse Salvador ou só para os seus próprios pecados? Pense bem, reflita sobre isso. Em Cristo há salvação, porque Ele é o nosso Salvador, obviamente, não é? E por último, irmãos, ele também tem o seu coração elevado, veja só, não só pelo olhar da igreja, o seu coração é arrebatado, mas também ele é arrebatado pelo pescoço dela. Veja, elevaste-me o coração com um dos teus olhares, com o colar do teu pescoço. Nós falamos isso anteriormente, aqui no versículo 4. Então, como os irmãos devem se lembrar, os irmãos que estavam já participando, ele diz que ela é formosa por causa das suas tranças, os seus olhos, os seus dentes, seus lábios. E ele fala o pescoço. O teu pescoço é como a torre de Davi, no versículo 5. Edificada para pendurar armas, 1.000 escudos pendem dela, todos os broquéis de poderosos. Então, o escudo dela é como uma torre. Então, o formato do pescoço, né? Lembra o formato de uma torre. E ele acha o pescoço dela, então, maravilhoso, algo belo, o pescoço da sua amada. E também é algo que, como as outras coisas que falamos, é algo que faz parte também da beleza feminina, pescoço, né? Então, algo belo, algo bonito, que atrai, né, o sexo oposto, né? Então, ele elogia o pescoço dela, é como a torre de Davi. Só que essa torre, ela é edificada para pendurar armas e especialmente aqui escudos. Escudos. E quando nós vamos em outros textos das Escrituras, como Efésios 6, que fala da armadura cristã, ali você tem o escudo da fé. Então, o escudo geralmente é relacionado à fé do povo de Deus. Em vários textos, nós já falamos disso anteriormente. Então, aqui podemos dizer a mesma coisa no versículo que estamos considerando, versículo 9, com um colar do teu pescoço. Isso combina exatamente com o olhar dela, o olhar do pecador para Cristo. Esse olhar, ele traz grande alegria e grande prazer para o Salvador. Por quê? Porque não é apenas o olhar em si, mas o colar do teu pescoço, que se refere à fé dos cristãos, à fé do povo de Deus, a fé daquele pecador, ele se arrepende e agora ele passa a crer no Salvador. A fé, então, do povo de Deus, a fé dos eleitos, é algo que causa em Cristo um grande prazer, uma grande alegria. Nós vemos isso no ministério terreno de Cristo. Lembra aquele. Nós citamos isso já anteriormente, né? Que o próprio Cristo ele ficou maravilhado. Ele disse para a mulher Cirofenícia. Lembra da mulher Cirofenícia? Que ela
ela pediu, ela clamou por ajuda a Cristo. E Cristo falou para ela: olha, não é bom pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele disse para ela. Querendo dizer o quê? Ele veio especialmente para os judeus. E a mulher não era judia. Então ele estaria tirando dos filhos para dar outros de fora, os cachorrinhos? Como assim? Aí a mulher disse: sim, Senhor, é verdade. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Irmãos, que texto maravilhoso. E Cristo disse: ó mulher, grande é a tua fé. Irmãos, olha o prazer de Cristo na fé daquela mulher. Mulher, grande é a tua fé. Ele ficou maravilhado. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, ele é homem também. E ele ficou, o texto diz que ele ficou maravilhado. E o mesmo com aquele homem, centurião, que pediu a cura do seu servo. Ele disse: nem em Israel achei tamanha fé. Irmãos, a fé é algo que Deus requer de nós. Cristo requer de nós, Cristo requer do seu povo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação é pela fé, a fé somente. Então, essa fé, esse crer no Senhor e descansar nele para a sua salvação, esse olhar para ele, quão grande alegria, quão grande prazer isso traz para o coração do Salvador. O seu coração é arrebatado pela fé do seu povo. Ele deseja isso, ele quer isso, ele tem prazer nisso. A fé do seu povo, irmãos. A sua fé. Por outro lado, veja quão triste é a incredulidade. Muitas vezes nós somos, ainda que cristãos, salvos, às vezes demonstramos incredulidades, uma aqui e acolá, às vezes não cremos nas promessas de Deus, por exemplo. Duvidamos, duvidamos, duvidamos muitas vezes. Você tem o ímpio, né, que duvida, o ateu, ele duvida. Isso é algo ruim, é algo que ofende a Deus. O Catecismo Maior fala sobre isso, sobre o pecado da incredulidade, do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O ateísmo é um grande pecado. Tem um evangelista que eu estava ouvindo outro dia, um evangelista americano famoso. Ele disse que um homem lá, um ateu, chegou e foi confrontar ele na rua, né, tal. Confrontou e tal. Quem é esse Deus? Eu não creio. Começou a falar um monte de coisa e tal. E aí ele falou pro homem assim: qual o seu nome? Aí ele falou: meu nome é fulano de tal. Ele falou: eu não acredito em você. Onde você mora? Aí eu moro na rua tal. Eu disse: não acredito não. Você está mentindo, seu nome tá errado, você não mora aí, você tá inventando essa história. Começou a falar isso pro homem. O homem ficou muito nervoso. Ele falou: o homem ficou bravo, ficou nervoso, tá me chamando de mentiroso, tá me chamando disso e daquilo. Ele falou: não, é isso que você está fazendo com Deus. É isso que você faz com Deus, quando você não crê nele. Olha como ofensiva é para Deus a incredulidade humana, né? É ofensiva a Deus. É ofender a Deus. Então, os reformadores falavam muito sobre isso, Calvino mesmo falava sobre isso, que quando você ora, você tem que ter fé nas promessas de Deus. Quando você pede algo a Deus, você tem que crer, pedir com fé e crer que Deus vai fazer, que Ele pode fazer, Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas se você duvida, isso é algo ruim, não é algo que agrada a Deus. Deus deseja que Ele nos fez assim, irmãos. Nós somos humanos, limitados, não sabemos o dia de amanhã. E ele nos disse que nós devemos que confiar nele. E isso é a fé também. Você confiar nele, nas suas promessas, de que ele vai suprir as suas necessidades, de que em Cristo Jesus ele vai te salvar e vai cumprir todas as promessas para você, para a igreja de Deus. Então, por exemplo, com relação à igreja, né, eu tenho conversado com muitos irmãos sobre isso. Ah, mas não vai dar certo, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Olha a situação do Brasil, olha a situação do mundo, olha isso, olha aquilo. A igreja vai de mal a pior. Irmãos, e as promessas de Deus? Falharam? Por acaso o braço do Senhor encurtou? Por acaso os seus olhos estão fechados? Não estou ouvindo? O ouvido dele está fechado? Por acaso ele cancelou todas as suas promessas? Foi isso que aconteceu? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa confiança em Deus? Cadê o nosso entendimento correto das Escrituras que nós temos que crer nele? Cadê? Cadê os cristãos que estão dizendo assim, olha, com o meu Deus eu posso saltar muralhas? Cadê os cristãos que estão dizendo isso?
Cadê aqueles que confiam no Senhor e dizem assim: olha, uns dependem de carros, outros de cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nele nós confiaremos. Cadê aqueles cristãos que dizem assim, que o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam? Que para os seus ele dá enquanto tudo que eles precisam enquanto eles dormem. Deus trabalha pelo seu povo. Deus opera pelo seu povo. Até enquanto você dorme, Deus está cuidando de você, como vimos hoje no estudo pela manhã, através dos seus santos anjos, por exemplo, e tudo mais. Cadê, irmãos, a nossa fé? Você olha, irmãos do passado, fizeram isso, fizeram aquilo, serviram a Deus, fizeram tantas coisas grandes. E o que que nós estamos fazendo? No que nós estamos crendo? Estamos crendo na promessa de Deus? A nossa fé, irmãos, que é aqui o símbolo aqui do pescoço da igreja, que é como a Torre de Davi, ela dá um imenso prazer para Cristo. Quando você crê nele, você crê nas suas promessas, você confia nele, que ele é o seu Salvador, e não apenas o seu Salvador, ele é o seu provedor. Ele é tudo para você. Cristo é tudo em todos. Você descansa nele, entende isso. Isso traz para o coração de Cristo uma grande alegria, um grande prazer. A fé dos crentes, a fé dos eleitos, a fé da igreja é algo glorioso, maravilhoso aos olhos de Cristo, é algo precioso aos olhos de Cristo. Como nós precisamos orar com os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Irmãos, precisamos disso. A incredulidade não agrada a Deus, não agrada a Cristo. Mas o que agrada é esse olhar com fé para Ele e também para as suas promessas. Você crê nas promessas de Deus para a sua igreja e para você, para a sua família, para nós? Você crê nas promessas dele? Ó, minha irmã, minha esposa, ele diz, elevaste-me o coração com um dos teus olhares. Às vezes a sua fé pode ser pequena. A nossa fé pode ser pequena comparado a tantos outros do passado, né? Você olha para Abraão, pai da fé. Por quê? Porque Deus deu para ele uma promessa, que ele teria um filho, Isaac. E aí a Escritura diz assim, que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Você olha aí para isso e fala, como que pode isso? Abraão, ele não tinha, irmãos, a lei de Deus, ele não tinha o Velho Testamento, ele não tinha o Novo Testamento, mas com base numa coisa que Deus disse, numa frase de Deus, numa promessa pequena, uma promessa de Deus. Ele creu, por isso que ele é o pai da fé, porque hoje com a Bíblia inteira a gente não crê. Hoje com as escrituras aqui, ó, completas, o cânon completo das escrituras, nós ainda duvidamos. Quantos duvidam? Imagina Abraão hoje, então, com tudo isso aqui escrito. Se com uma coisa pequena ele creu, imagina ele com todas as escrituras. Imagine. Então nós olhamos para isso e ficamos assim, assustados, né? Com tamanha incredulidade da nossa parte. Mas ainda assim, se sua fé é pequena, você acha que ela é pequena, exerça ela em Cristo. E ainda que seja bem pequena, não seja como a de Abraão, ele ainda terá prazer. E ele ainda poderá nos dar graça, aumentar a nossa fé nele, e isso traz um prazer para Cristo, para Cristo. E para nós traz conforto, traz consolo e traz grande alegria, grandes benefícios espirituais. Então, eu creio nisso, irmãos, que nós temos que crer. É uma ordem, é um mandamento. Se você passa por lutas, dificuldades, você vai passando por muitas coisas ruins aí na sua vida, lembre-se da palavra de Cristo. Lembre-se do que ele disse sobre isso. Não se turbe o vosso coração. Crede no Pai e crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Creia em mim. Creia. O justo viverá pela fé. E a fé é exatamente isso, essa certeza, essa convicção, a certeza das coisas que não se veem. Irmãos, que Deus então nos abençoe, que nós possamos então ter essa fé.
exercer essa fé. Se você tem lutado com isso, medo, ansiedade, todos nós lutamos nesse mundo, nessa época que estamos vivendo, mas o Evangelho nos chama a crer no Senhor Jesus, nas suas promessas, porque nele nós temos o sim e o amém, diz o apóstolo, para todas as promessas de Deus. Então elas não podem falhar, elas não poderão falhar, essas promessas. Então creia nisso, creia no Senhor, creia na sua palavra, e o Senhor Jesus terá um grande prazer, uma grande alegria, o seu próprio coração, no seu próprio coração, uma grande alegria, um grande prazer na fé dos santos, na fé dos eleitos, na fé do seu povo. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir sobre isso, irmãos, meditar nessas verdades, como nós precisamos, irmãos, ter uma fé mais robusta. Precisamos disso. Por isso esse livro é tão importante, né? Cantar de Salomão para os nossos dias. Nós vamos orar, irmãos, neste momento. Gostaria de saber se o irmão William está podendo orar para nós encerrarmos, se estiver podendo. E depois o irmão Anderson, né? Nós concluímos, se os irmãos puderem orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, queremos te agradecer, ó Senhor, por este momento, Pai, por esta oportunidade e liberdade que o Senhor nos concede, Pai. Não somente enquanto cidadãos, Pai, de uma nação, mas enquanto teus filhos, Pai, por esta liberdade, Pai, que tu nos concede de nos dirigirmos a ti em oração, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela mensagem que foi fielmente ministrada pelo teu servo. Que o Senhor o abençoe grandemente, Pai. Queira abençoar, Pai, a todos nós que estamos aqui reunidos, ó Deus, ainda que nós não mereçamos ser abençoados, ó Senhor. Te agradecemos porque tu és um Deus que nos sustenta. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Pai amoroso. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado em nossas vidas, Pai. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esta semana que se inicia. Abençoe, Senhor Deus, os nossos lares. Abençoe, Senhor Deus, o nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, ó Pai. Nos sustenta com a tua mão poderosa, Pai. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Não te pedimos, ó Deus, nem fartura nem penúria, Pai, para que na fartura não venhamos a nos esquecer de ti e que na penúria não sejamos tentados a duvidar do teu poder, Pai, mas que tu possas nos conceder o pão nosso de cada dia, Pai. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos muitos pecados, quer por pensamentos, atos, palavras, ações e omissões, ó Deus. Perdoa nossa iniquidade, perdoa nosso mal que está de contínuo diante de ti, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, a tua santa igreja, Pai, católica, espalhada por toda a face da terra. Abençoe a cada cristão, Senhor Deus, que se reúne neste dia, aqueles que sofrem perseguições, que se encontram encamados, hospitalizados, enfermos, enlutados, sofrendo, Senhor Deus, perseguições, inclusive até sequestro, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, do teu povo. Pedimos também pelos nossos amigos, parentes, familiares, vizinhos, ó Senhor Deus, conhecidos. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que possamos, ó Deus, ter a nossa confiança fortalecida através do teu Espírito Santo. Vivifica o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa abençoar este começo de ano, este começo de semana, Pai. Que tudo seja feito para a tua honra e glória, Pai. Abençoe mais uma vez, te pedimos, nosso irmão pastor Joelson, Pai. Abençoe ele, sua esposa, seus filhos, dando-lhes sempre saúde, Pai. Porque somos devedores, ó Pai. Em primeiro lugar a Ti, Pai, por tão fiel palavra ministrada, Pai. Te agradecemos porque nesses tempos tão difíceis, ó Deus, em que o teu povo se reúne, ainda que a longa distância, Pai. Porém, anelamos e oramos, Pai,
e te pedimos que possamos anelar assim como Cristo anela pela sua igreja, que possamos ter os nossos corações elevados para desejar, ó Pai, ser um só corpo através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso cabeça, ó Pai. Derrama o teu Espírito Santo, nos purifica, Senhor Deus, pela água do teu Espírito, e de muitos grãos faz uma só massa, Pai. E desejamos e te pedimos que um dia possamos a vir estar congregando, Pai, pessoalmente, enquanto igreja, corporativamente na tua presença. Nos abençoe, nos ajude, nos perdoe. Tudo o demais, juntamente com essas coisas, te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estarmos ouvindo esse que estudo maravilhoso que nos enche de ânimo, nos enche de esperança e nos auxilia, meu Pai, para que possamos começar a semana firmes e fortes no Senhor, nas promessas, confiantes nas promessas do nosso Deus, Deus que é fiel a si mesmo, que cumpre com as suas palavras e com as suas promessas. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um domingo, teu santo dia. Te agradecemos pela sua igreja ao redor deste mundo, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos cristãos. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede. O Senhor nos alimenta fisicamente. Te agradecemos pelo alimento sólido, pelo alimento espiritual, Senhor, através da sua santa palavra, meu Pai. Obrigado por ter piedade e misericórdia de nós e nos abençoar com esse estudo. Perdoe os nossos pecados. Infelizmente, somos pecadores. Habitamos neste corpo corruptível. Que o Senhor esteja nos perdoando por Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador. Por conta dos nossos pecados, Cristo teve que morrer, teve que derramar seu sangue precioso, teve que se humilhar, teve que encarnar, teve que nascer por conta dos nossos pecados. E que o Senhor esteja nos perdoando, Pai. Esteja abençoando a semana que se inicia hoje. Abençoe cada irmã, cada irmão, cada irmã aqui presente, representados. Abençoe e salve os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas. Que o Senhor esteja trazendo arrependimento, salvação, Pai. Em nome de Jesus. Os enfermos, Pai. Tenha piedade e misericórdia dos enfermos. Enfermidade física, enfermidade espiritual. Em nome de Jesus. Que o Senhor também possa nos dar um avivamento espiritual. Que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo, com fruto do Espírito, com poder, com dons, para a sua honra, para a sua glória. Que o Senhor possa nos dar fé, Pai. Dai-nos fé. Nos ajude a enxergar com os olhos espirituais, meu Pai. Nos ajude a confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor. Né? Retire de nós toda incredulidade, todo desespero, toda ansiedade, toda síndrome que o Senhor esteja retirando de nós, Pai. Que o Senhor esteja nos limpando, nos auxiliando, confortando os nossos corações, Senhor. E que possamos olhar para Cristo, que possamos ter fé em Cristo, assim como Cristo teve prazer na fé daquela Sírio-Fenícia, naquele centurião, que Cristo também possa ter prazer em nós também, e que possamos ter fé. Dai-nos fé, Senhor, fé sólida, fé verdadeira, uma fé salvadora, Senhor, para a sua honra, para a sua glória. Seja conosco, esteja à nossa frente, Pai. Segure em nossas mãos, deixamos tudo em suas mãos, nossos planos, sonhos, projetos, igrejas, plantações de igrejas, famílias reunidas, congregando no teu santo dia, ouvindo a pregação da sua palavra expositiva, tendo comunhão com os irmãos, tomando a ceia do Senhor, te louvando, cantando salmos, meu Pai, no teu santo dia, Senhor. Deixamos tudo em suas mãos, Pai. Seja conosco, obrigado, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. É, uma boa semana a todos. Nos fortaleça na fé, irmãos, cada dia. Uma boa semana e vamos nos falando, não é? Deus abençoe a cada um. Um grande abraço a todos. Boa semana. Deus abençoe.